Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana nós vamos continuar mostrando como consumir uma Web API ASP.NET Core usando o React. E nesta semana eu vou continuar a implementação da autenticação JWT para poder acessar a API. Na semana anterior nós iniciamos a implementação da autenticação JWT e assim nós alteramos o arquivo de contexto, appdbcontext, nós criamos uma interface e authenticate, definimos aqui um contrato para autenticação logout e criamos a classe concreta, realizando a implementação do serviço de autenticação. Acontece que eu esqueci que nós temos que registrar um usuário para poder validar o login deste usuário e assim gerar o token. Então eu vou ter que fazer um ajuste aqui na implementação do serviço de autenticação. Vou incluir aqui na interface um novo contrato para registrar o usuário e vou fazer a implementação na classe concreta Authenticate Service. Então, eu vou definir uma nova assinatura de método Register User e vou fazer a sua implementação na classe Authenticate Service. Assim, abrindo o nosso projeto no Visual, eu tenho aqui a minha interface e aqui eu vou definir mais um contrato para fazer o registro do usuário. Ele é parecidíssimo com a autenticação, então eu estou praticamente copiando e colando e estou mudando só o nome aqui da assinatura, que é Register User. E agora basta eu acessar aqui a minha classe concreta Authenticate Service e fazer a implementação, olha, deste método que foi definido na interface. Ele já me cria aqui a assinatura do método e aqui eu vou definir o registro do usuário. Para fazer o registro do usuário, eu vou precisar de uma instância da classe User Manager. E para fazer isso, eu vou ter que injetá-la, essa instância aqui no meu construtor, da mesma forma que eu fiz aqui para Sign-in Manager. Então o código que eu vou usar aqui é idêntico a esse código aqui, só vou mudar de Sign-in para User Manager. Então tá aqui, eu estou definindo uma variável underline User Manager que vai representar a instância de User Manager. E aqui na assinatura do construtor, eu vou fazer a injeção agora desses dois serviços, do Sign-in Manager e do User Manager. Então agora eu vou usar essa instância underline User Manager para fazer o registro do usuário. Esse registro é bem simples. Eu vou primeiro criar uma instância do meu Identity User, né? Estou definindo aqui um app user e aqui, note que ele é do tipo Identity User e aqui eu estou atribuindo o e-mail ao username e ao e-mail aqui do Identity User, que é representado pelo app user. E agora aqui eu vou usar aqui um result, vou dar um await aqui porque esse método é assíncrono, inclusive eu tenho que definir isso aqui, né? Async. Vou usar agora a instância do User Manager e vou usar o método createAsync para mim criar o usuário. Aqui eu vou passar o usuário, que é o meu app user, e a senha, password. E agora eu vou verificar se o usuário foi criado com sucesso. Se foi criado com sucesso, olha, aí eu uso o Sign-in Manager, logo o usuário representado pelo app user, e aqui esse isPersistent definido como false está indicando que eu não quero persistir o cookie de login depois que o navegador for fechado. E aqui eu retorno, né, um result indicando que a operação foi realizada com sucesso. Como eu estou numa API, basicamente é essa as tarefas que eu tenho que realizar. Então aqui o Register User agora recebe o e-mail, a password, cria um usuário do tipo Identity, cria esse usuário lá no banco de dados, loga esse usuário e retorna que está tudo ok. Então assim acabamos de implementar o registro do usuário no meu serviço de autenticação. Agora nós precisamos registrar esse serviço na classe Startup. Então eu vou abrir a classe Startup e aqui eu tenho o registro do serviço dos alunos e eu vou usar aqui o mesmo tempo de vida adscoped e vou registrar aqui o Authenticate, eu informo a interface e informo a implementação. Então toda vez que eu referenciar a interface, aqui o container vai me dar uma instância da implementação. Então com isso aqui eu tenho registrado o serviço que eu criei para autenticar o usuário. Então agora eu posso aplicar o Migrations para gerar as tabelas do Identity no meu banco de dados. Aqui no meu projeto, o que aconteceu? Eu acabei excluindo a pasta Migrations, que foi gerada na primeira migração, quando nós criamos o banco de dados e a tabela aluno. Então, para mim não ter
problemas com a sincronização do modelo e das migrações futuras, eu excluí o banco de dados inicial e eu vou criar uma migração agora e eu vou gerar tudo novamente, como se fosse a primeira migração. Se você não alterou nada na pasta Migration, se você não excluiu a pasta Migration, basta você adicionar essa migração que eu vou fazer aqui como sendo apenas mais uma migração padrão. Então, para mim fazer a migração aqui, ó, eu vou aqui no Package Manager Console, eu vou limpar aqui, ó. Então aqui, apenas reafirmando, eu estou aplicando a migração a partir do zero aqui, tá? Porque eu tive que excluir a pasta Migrations do meu projeto. Então eu vou dar o comando add migration e eu vou colocar aqui o nome inicial e eu vou colocar o ident. Então agora ele vai gerar o banco de dados, vai gerar a tabela alunos e já vai incluir as tabelas do identity e também vai popular a tabela. Ó, eu tenho aqui o código que eu já mostrei usando o ResData, né? Então eu estou incluindo 2 registros na tabela alunos. Então, retornando aqui para o meu Package Manager Console, eu vou dar um Add Migration, vou dar um Enter e ele vai me gerar o script de migração. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Ele vai criar a tabela alunos, ó, e vai criar as tabelas do Identity, ó, ASP.NET Roles, ASP.NET User, é isso que eu quero. O Role Claims, User Claims, User Login, ó, User Roles, ASP.NET User Tokens, vai incluir os dados, né? Aqui ele vai criar os índices e aqui tem o método down para desfazer tudo caso seja necessário. Então eu tenho no método up aqui do script, que é uma classe com o nome que eu dei na minha migração, ó, o método up, ele vai gerar todas as tabelas. Então para fazer isso, eu vou vir aqui e vou dar um update database. Ele vai processar esse script e vai me gerar o banco de dados, as tabelas e vai popular a tabela. Ó. Ele concluiu aqui com sucesso. Então eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, olha, e eu vou mandar ele atualizar e eu vou ver aqui a minha tabela alunos DemoDB, tá vendo? Ó, as tabelas ele gerou aqui, ó, a tabela alunos, vou mandar ele exibir os dados que ele gerou, aqueles 2 registros que nós definimos, olha aqui, ó, Maria da Penha e Manuel Bueno. E olha aqui as tabelas do Identity, ó, Role Claims, Roles, User Claims, User Logins, User Roles, Users e User Token. Então agora, no meu banco de dados, eu tenho a tabela alunos com os 2 registros incluídos e as tabelas do Identity que eu vou usar para realizar a autenticação do usuário. Então nós temos aqui tudo pronto nessa primeira parte. Então agora eu posso focar na autenticação do usuário e na geração do token. Então, para fazer a autenticação, eu vou ter que proceder às seguintes etapas. Eu vou ter que armazenar os detalhes do token JWT no arquivo de configuração, que vai ser o arquivo appsettings.json. Eu vou ter que ativar o esquema de autenticação JWT no arquivo startup do nosso projeto. Eu vou ter que fazer a validação do usuário e gerar o token. E eu vou criar, então, depois a API protegida, que no nosso caso é a API alunos que já foi criada. E aí eu vou fazer o teste. Então eu vou precisar incluir esse pacote na minha solução e depois eu vou criar o controlador, aí eu vou definir o login, o registro do usuário, a geração do token e eu vou ter que incluir 3 view models que eu vou usar: o login model, register model e o user token, que vai me permitir devolver ao usuário o token gerado. Então a primeira etapa a ser realizada aqui é configurar a autenticação baseada no JWT no nosso projeto. Então eu vou abrir o nosso projeto aqui. Então para isso eu vou incluir um pacote aqui, ó, vou acessar o menu Tools, Manage NuGet Package for Solution e aqui em Browser eu vou mandar ele procurar o pacote Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Builder, que é esse pacote aqui, ó. Vou marcar aqui o meu projeto, que é o meu projeto da API. Estou instalando a versão 5.0.10. Vou clicar em Install. Então, isso é necessário para mim habilitar a autenticação JWT. Aí eu preciso informar para a nossa aplicação que nós queremos trabalhar com a autenticação, autorização e que o formato do token é o formato JWT. Aí, desse modo, a nossa aplicação vai ser capaz de decifrar o token em cada requisição. Então, eu já incluí esse pacote, ó, ele já está definido aqui nas dependências, packages. Olha aqui, Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Builder. Então agora eu vou abrir aqui o meu arquivo startup e aqui nessa classe eu vou
registrar o esquema de autenticação e habilitar a autenticação JWT. Então aqui, ó, no método configure services, esse código é um código padrão, você encontra ele pronto na documentação da Microsoft. Eu vou copiar e colar e vou explicar o que está acontecendo aqui. Ó. Então eu estou usando aqui, olha, ó, eu tenho que incluir uma referência ó, ao ASP.NET Core Authentication JWT Beta, que é o pacote que eu acabei de incluir. E aqui eu estou definindo a habilitação da autenticação, informando para a minha aplicação que eu estou trabalhando com a autenticação JWT. Então aqui eu estou usando um método add authentication e especificando, olha, o esquema do portador JWT para ser o esquema de autenticação, tá vendo? E aqui eu estou definindo várias opções. Eu estou usando aqui a classe Token Validation Parameters, onde eu estou indicando que eu vou validar o emissor do token, a audiência do token, o tempo de vida do token, a chave de assinatura do token. E aí eu estou obtendo, olha, o emissor a partir do meu arquivo de configuração. Tem uma seção lá chamada JWT que eu não criei ainda, eu vou criar. E tem lá um nome para essa seção que eu chamei de user, que é emissor. Aqui a audiência está errado, deixa eu colocar aqui a audiência. E aqui eu estou obtendo a chave secreta e estou validando a chave que está assinando o token. Então aqui eu registro e habilito a autenticação JWT e aqui eu estou definindo essas opções, indicando o que eu quero validar e obtendo esses valores do arquivo de configuração. Então, para mim obter os valores aqui, ó, eu já tenho eu estou usando uma instância de configuration. Então agora eu vou ter que criar essa seção JWT e os valores para user, audiência e para key. Essa aqui é a chave secreta, que é usada para gerar o token e para validar o token. Então aqui eu estou fazendo a validação. A geração do token eu vou fazer no controlador. Então agora aqui eu vou aqui no arquivo appsettings.json e eu vou criar essa seção aqui, ó, definindo os valores. Então ó, o nome é JWT, então ó, key, aqui você tem que informar uma chave secreta. Quanto mais complexo for aqui essa chave, mais segura vai ser. Tem o emissor e a audiência. Então, ó, esses valores, ó, key, user, audiência, são os valores que eu estou obtendo aqui, ó. User, audiência e key. Estou validando o emissor, a audiência e estou validando, usando a chave secreta, a assinatura que é criada aqui para mim assinar o token. Então agora eu não posso esquecer de vir aqui no método configure e habilitar aqui, ó, a autenticação antes da autorização. Então, ó, a autenticação vem antes, a autorização vem depois e eles vêm depois do routing. Então com isso eu configurei aqui a minha aplicação para trabalhar com a autenticação e essa autenticação foi definida aqui, ó. JWT vai ser o meu esquema de autenticação e eu estou usando essas definições e essas validações para me validar o token e eu estou usando esses valores no arquivo de configuração que eu vou usar na validação e naturalmente vou ter que usá-los na geração. Porque eu vou gerar o token com esses valores e depois ele vai validar usando os mesmos valores. Então agora eu vou precisar fazer o seguinte, olha, eu vou agora ter que criar o controlador. Nesse controlador eu vou definir o método para login, para registro do usuário, o método para gerar o token e eu vou precisar de 3 view models: login model, register model e user token. Então, ó, aqui está o código que nós usamos para habilitar a autenticação JWT. Então, eu estou usando add authentication, olha, que está especificando o esquema do portador JWT para o esquema de autenticação. E o token validation parameter indica a validação do emissor, da audiência, da vida útil e da assinatura do token. E agora, depois de nós ter definidos aqui no arquivo appsettings a seção JWT e os valores para key, user e audience, que representam a chave secreta, que vai ser usada para assinar o token, né? A audiência e o emissor, nós vamos criar 3 view models. O login model, que vai ser usada para fazer o login, o user token, que vai ser usada para retornar o token para o usuário, e o register model, que vai ser usado para fazer o registro do usuário. Então, vindo aqui no meu projeto, eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de view models. View
Model. E eu vou criar uma classe que eu vou chamar de Login Model. Login Model. Poderia chamar de Login View Model. Eu vou chamar de Login Model. E essa classe aqui, ela é um código padronizado, tá? Então eu vou usar aqui o código padrão dela, onde eu estou definindo apenas o e-mail e a password. O resto é tudo data annotations. Inclusive eu tenho que incluir uma referência ao System Component Module Data Annotation. Isso aqui é apenas para fazer uma validação do e-mail e aqui da password. Então eu estou usando aqui o Data Annotation Email Address para validar o formato do e-mail e aqui eu estou validando a minha senha. Então esse é o meu Login Model. Então agora eu vou criar uma outra classe que eu vou chamar de Register Model. E aqui eu vou copiar e colar um código que é padrão também, onde eu estou definindo aqui o e-mail, a senha e a confirmação da senha. Então eu preciso incluir novamente aqui a referência ao System Component Module Data Annotations. Aqui eu estou usando o compare para me comparar a senha com a confirmação. Se elas não conferirem, eu vou dar mensagem que as senhas não conferem. Então aqui eu vou usar para registrar o usuário, o login para... Só que eu criei essa classe fora da pasta ViewModule. Deixa eu mover ela para dentro da pasta ViewModules, tá vendo? Então aqui eu tenho que acertar o namespace dela aqui dentro, tá? Então Login Module, Register Module, tem que estar dentro da pasta ViewModule, tá vendo? Então agora nessa pasta ViewModules eu vou criar a classe UserToken. UserToken. E nessa classe eu vou definir apenas duas propriedades, que é o token que vai ser gerado e a data de expiração. Pronto, então eu já tenho toda a infraestrutura preparada para mim criar aqui na pasta Controllers o controlador Account Controller. Então na semana que vem nós vamos criar o controlador Account Controller, implementar um método Action para registrar o usuário, para fazer o login do usuário e se no caso o usuário for autenticado com sucesso, vai ser gerado o token para esse usuário. Então até a semana que vem.